A violência contra a mulher deixou de ser um fato isolado e a cada ano aumenta o número de agressões. Para debater a questão, integrantes do Comitê Estadual em Defesa da Lei Maria da Penha solicitaram uma comissão parlamentar mista de inquérito, que será realizada nos próximos dias na Assembleia Legislativa. Hoje, eles se reúnem com o deputado Pedro Kemp para tratar do assunto. Falando melhor sobre essa triste realidade e sobre o que vem sendo feito para coibir a violência contra a mulher aqui em Mato Grosso do Sul, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado, que faz parte do Comitê Estadual, Kelly Cristina de Lima Garcia. Bom dia, Kelly. Bom dia. Quando houve a necessidade da criação do Comitê Estadual em Defesa da Lei da Maria da Penha? O comitê foi criado a partir do momento em que uma ação alegando ser inconstitucional a Lei Maria da Penha foi apresentada, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Entidades e movimentos sociais, entidades como a OAB, o Ministério Público e participantes, integrantes dos movimentos sociais que lutam no combate da violência contra a mulher, constituíram o comitê há cerca mais ou menos de 1 ano e meio atrás. Foi editado um documento e encaminhado ao Supremo e autoridades nacionais. Por fim, houve o julgamento da Lei Maria da Penha, garantindo a sua constitucionalidade. A partir de então, nós temos aqui no Estado um órgão, não é um órgão, desculpa, é um comitê, né, que tem essa finalidade de estar sempre à frente de lutas com relação à aplicação da Lei Maria da Penha. E como está o quadro atual de violência contra a mulher aqui no Estado? Você tem dados atuais? O Mato Grosso do Sul, ele se destaca no ranking nacional como o 6º estado mais violento. Particularmente, a cidade de Ponta Porã, ela se destaca como a 10ª cidade em números de assassinato de mulheres. Nós temos um dado comparativo que é com o estado de São Paulo. Enquanto o estado de São Paulo é composto por uma população de cerca de 21 milhões de mulheres e o Mato Grosso do Sul em torno de 1 milhão e 100 de mulheres, em 4 meses no estado de São Paulo, com esse número de mulheres, foram registrados 50 casos de assassinatos. No Mato Grosso do Sul, que tem 1 milhão e 100 aproximadamente mulheres, foram registrados em 4 meses um assassinato por mês. Então, proporcionalmente, é um índice muito alto. Certo. E o que o poder público ele vem fazendo para coibir essas agressões? Então, eu não posso falar enquanto poder público, até porque eu sou representante de uma instituição não governamental, certo? Mas, assim, o que eu posso dizer é que os movimentos sociais, instituições como nós, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós fazemos algumas cobranças por parte do poder público, porque a gente alerta que índices dessa mensura, ele não pode ser abordado como uma questão natural, ou então eventual. Esses índices, eles têm uma origem, e nós queremos um pouco pesquisas, dados que possam apontar. Até porque, se você não tem a leitura, se você não tem informações, a compilação desses dados, informações mais consistentes, você também não tem como apontar medidas preventivas. Então, o que gera essa violência no Estado? Por exemplo, na cidade de Ponta Porã, será que é a influência ali da questão do tráfico? Ou aqui no Estado inteiro, é o comportamento ainda muito machista, que provavelmente seja, porque talvez esteja ainda muito relacionado, é um Estado muito ligado ainda às questões de propriedade de terra, então ainda é aquela cultura do patriarcado, a mulher é minha, eu sou dono da mulher, eu decido sobre a vida ou a morte dessa mulher. Então, o que influencia esses índices tão altos de homicídio contra mulheres em nosso estado é uma coisa que precisa ser pesquisada. Aforante a isso, tem alguns elementos mais pontuais, do tipo punição. Então, existe ainda uma falha muito grande no processo punitivo daquele que comete um crime contra a mulher, principalmente daquele que está no âmbito da Lei Maria da Penha, que, como todos sabem, é uma lei que é destinada a coibir a violência doméstica. Então, quem é o agressor? Marido, namorado, né, ou qualquer outra pessoa que esteja nesse âmbito de relação da mulher. Então, esses dados precisam ser melhor estudados. E
precisa de da parte do poder público de medidas mais enérgicas para que possam instrumentalizar o combate a essa violência. Então, nós não temos dados, muitos casos de violência, nós ficamos sabendo via imprensa. Existe uma dificuldade de sistematizar os dados. Então, você não sabe, por vezes, que aquela mulher morreu assassinada e em que condição foi assassinada. A imprensa, nesse caso, ela colabora. Por vezes, a gente, para conseguir números, você procura nos noticiários. Já deveria haver um instrumento mais eficaz por parte das autoridades para que pudessem passar para as pessoas esses dados. E ainda nós não temos isso. Agora à tarde vocês têm uma reunião na Assembleia Legislativa, né? O que vai ser discutido? Qual o principal ponto dessa reunião? Estava previsto para hoje a CPMI aqui no Mato Grosso do Sul. Essa CPMI foi adiada momentaneamente, né? No entanto, nós queremos reunir esses grupos para que a gente reforce a necessidade da vinda da CPMI aqui no Mato Grosso do Sul. Porque essas parlamentares, elas estão fazendo uma análise do Brasil como um todo. E o nosso Estado, ele precisa constar nesses dados, ele precisa ser analisado com mais cautela, porque os índices daqui são muito altos em relação ao número de habitantes. E quais são as dificuldades maiores encontradas para que seja cumprida a lei Maria da Penha contra os agressores? Aí nós temos que começar um pouco pelas questões estruturais. Hoje, por exemplo, se uma mulher é agredida num final de semana, ela não tem uma delegacia especializada para atendê-la. Ela tem que se dirigir à DEPAC, que são 2 no município. Então, no momento em que a mulher precisa mais de um socorro, você não tem um órgão especializado para atendê-la. Então, essa é uma questão pontual, emergencial. Fora isso, toda uma política, um processo que você precisa incentivar a denúncia, precisa mostrar que esse agressor, ele tem uma medida para que ele venha não fazer novamente esse processo de agressão. Muito obrigada, Kelly.